Bom dia a todos. Vou chamar os demais componentes desta mesa, no primeiro painel do dia de hoje. Temos já a mesa representante do Facebook, Laura Juanes. Convido à mesa a senhora Boiana Bellamy, do Center for Information Policy Leadership. Convido à mesa o professor Danilo Doneda, da UERJ. E convido à mesa a representante do Conselho da Europa, a senhora Sophie Kwasny. Para dar início, então, a esse primeiro painel, que é sobre o tema do Regulamento Geral sobre Proteção de Dados e a Convenção 108, vamos direto ao que interessa, entendo que nós estamos um pouco atrasados no tempo. Então, passo imediatamente a palavra à senhora Boiana Bellamy, que entendo tem uma apresentação PowerPoint que será exibida também. Muito obrigado, Tiago. Bom dia a todos. É um enorme prazer estar aqui com vocês hoje. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aos organizadores pelo convite. Eu decidi rapidamente aceitar o convite. Eu adoro esse país e é um prazer trabalhar. Já tive o prazer de trabalhar com vários de vocês no CGI e nessa lei de proteção de dados aqui no Brasil. Eu não conhecia São Paulo, já conhecia Brasília, Rio, e é ótimo estar aqui pela primeira vez. Em segundo lugar, parabéns, né? Isso também deve ser um dia de comemoração para vocês e de reconhecimento de que todo esse trabalhão levou a um resultado tão bom e vocês estão aí com essa lei pronta que vai ser, espero, né, assinada e aprovada o mais rápido possível. É o que eu ouvi dizer, né? E, naturalmente, é uma oportunidade ótima para incluir melhores práticas, melhores conceitos de outras partes do mundo também. Eu gostei muito de ser convidado a participar, de ser parte disso aqui, e eu queria parabenizá-los especialmente pelo processo como essa lei foi redigida e aprovada. É muito raro ver um esforço coletivo com diversas partes interessadas, de ministério, sociedade civil, líderes de negócios, especialistas em tecnologia, ou seja, todo mundo participou e o governo ouviu todo mundo. Isso foi impressionante. O que eu queria fazer, e eu espero que os slides estejam ali, nós somos um think tank de privacidade, trabalhamos com 60 organizações globais, com legisladores, e a gente trabalhou muito aqui no Brasil também, mas na Europa, o GDPR, a semana passada eu estive em Singapura, onde também essas discussões estão acontecendo. Todo mundo quer levar as leis de proteção de dados para o próximo nível. Os slides não foram exatamente baixados, né? Não dá para ver direito, mas enfim. Bruno, você precisa confiar em mim, né? Tem um slide aqui sobre o GDPR, não está aparecendo aí, mas eu vou contar o que está ali. O Bruno me pediu para compartilhar com vocês algumas das minhas próprias opiniões e visões de onde estamos no GDPR. Lições aprendidas, preocupações e como é que isso pode refletir aqui, ou repercutir aqui no Brasil para vocês. Em primeiro lugar, eu vejo a Lei Brasileira de Proteção de Dados num caminho de convergência com o GDPR, e alguns desses bons elementos da GDPR foram, sim, incorporados. O primeiro deles, accountability, a necessidade de organizações implementarem programas abrangentes de compliance. Isso é estimulado na Europa, na GDPR, e há muitas maneiras de se fazer isso, né?
códigos de conduta, certificações, programas de privacidade. O segundo ponto do GDPR é uma abordagem baseada em risco. Houve uma pergunta antes, mais cedo, como é que a gente garante que todas as organizações e empresas no Brasil, em todas as indústrias, de todos os tamanhos, estejam conformes em compliance com essas leis? É uma abordagem baseada em risco. O que quer dizer isso? Quer dizer que as organizações precisam se esforçar mais no compliance em áreas de maior risco, direitos e liberdades dos indivíduos, e menos esforço em áreas de baixo risco. Se organizações de pequeno e médio porte não estão com tantos dados para manipular, não tem muito a se fazer. Mas se você tem muitos dados em mãos, mesmo sendo uma organização pequena, mas tem muitos dados em mãos e está processando dados de maneira mais intrusiva, o risco é maior, é preciso prestar mais atenção. E é isso que está na base do GDPR. E o que a gente também quer ver acontecer aqui no Brasil. Não só pela lei, mas também com as regulamentações que virão a seguir, as interpretações que virão a seguir pela Autoridade de Proteção de Dados e o conselho que vier a ser composto. O GDPR também é interessante por conta dessa abordagem legal múltipla, que também se reflete na lei de vocês aqui. Isso quer dizer que consentimento não é o único modo de se processar dados, não é nem adequado para essa nova revolução industrial, em que eu estou o tempo inteiro com o meu telefone gerando dados sem parar. Eu não posso achar que vou transferir essa responsabilidade assim num piscar de olhos. Há uma necessidade de contratos e, como o Bruno mencionou, tudo isso é muito importante e no Brasil a lei já inclui tudo isso. Também existe mais flexibilidade para novos usos de dados para objetivos e propósitos que não são incompatíveis. E isso é muito importante para capacitar essa quarta revolução industrial de que todo mundo fala. Os indivíduos, naturalmente, têm mais poder, não só por conta dos direitos, que são importantes, mas também por responsabilização, accountability e transparência. A transparência foi expandida, a gente precisa contar para as pessoas como estamos usando os dados. Não por causa da lei, mas por conta de uma boa relação com clientes. Um conceito tipicamente europeu, que a gente resolve tudo ali no GDPR, ou seja, há que haver coerência no GDPR, porque a gente precisa ter uma legislação única para capacitar, permitir esse fluxo de dados na Europa digital. A gente tem que ter uma lei só. É complicado se houver mais de uma. E isso, naturalmente, também é importante aqui, né? E, por fim, o GDPR, sim, promove boa governança de dados. Promove, como eu diria, uma higiene, uma saúde de dados. Essas empresas que entendem a importância do cenário digital vai fazer com que elas cresçam e prosperem, elas vão se preparar melhor para lidar com esse mundo digital. Há preocupações, naturalmente, principalmente com relação a processo automático de tomada de decisões, coisas que vão acontecer aí, né? O esboço de vocês da lei já é melhor do que a gente tem lá, né? Isso é interessante notar. E também não ser ali, o accountability não ser só um quadrinho para ticar. Tiquei aqui, está resolvido. Não, isso precisa estar enraizado no DNA da organização. E, por fim, tudo depende de como isso é interpretado e, por fim, implementado. O papel da autoridade vai ser muito importante na Europa para garantir que essa lei seja interpretada de maneira progressista, em contraponto a uma interpretação mais agressiva, vamos dizer assim. Eu quero compartilhar alguns dos insights de uma pesquisa. Isso aqui está disponível no nosso website, acessível. Isso é de outubro de 2017, empresas globais e a nível de preparação para o GDPR. E a gente perguntou para eles onde é que vai acontecer o maior e o menor impacto. E aqui tem alguns insights interessantes. Desenvolver um programa de gestão de privacidade parece ter um impacto muito grande para essas empresas. Contratação de terceiros também parece ter bastante impacto. Violação ou certificação contra infração de dados, também grande impacto. E, por fim, compliance com direitos individuais. Eu não tenho tempo de passar por todos os detalhes, mas
estimulo que vocês entrem lá no nosso site e analisem esse documento. Nesse momento em que vocês estão passando para a implementação dessa lei, talvez no ano que vem já, vocês podem tirar conclusões interessantes de algumas das descobertas trazidas à tona por essa pesquisa que fizemos no ano passado. Um dos elementos que o GDPR coloca em posição central é o conceito de accountability. E eu entendo que accountability não tem uma boa tradução para o português, né? Eu nem sei qual que é a palavra para isso, né? Mas em português, ou seja, o significado disso seria que as organizações precisam ser capazes de implementar um programa abrangente de privacidade que incluam esses elementos universais. Para quê? Para garantir que estejam de acordo com a lei e, número 2, que de fato protejam dados, né, e que usem dados para propósitos benéficos. E também tem que ser capazes de verificar, confirmar se aquele programa estabelecido está sendo seguido e precisam conseguir demonstrar que tanto internamente e externamente, os reguladores, por exemplo, o público em geral, todo mundo, na verdade, esteja envolvido ali. É um conceito fundamental e eu fico feliz que tenha sido incluído na lei brasileira. É um conceito que, como diz a Laura aqui, é um conceito que funciona bem no mundo todo. A gente vê isso acontecendo em Hong Kong, no Canadá, em Singapura, na Austrália, claro, com o GDPR, e aqui no Brasil também, e isso é o lado positivo. Por quê? Porque apesar do que a gente possa pensar, e tem muito advogado aqui dentro, né? A lei, por si, não protege as pessoas, né? A lei em si é um pedaço de papel. A menos que a lei seja implementada através da accountability, não terão efeito. E esse modelo de accountability protege muito mais do que leis ou direitos que estão só no papel. Em termos do que esses elementos de fato representam, eu não tenho muito tempo para discutir um por um, mas a gente escreveu 2 artigos que estão disponíveis também no website, por favor, acessem, e há referência sobre eles no próximo slide. E esses artigos falam sobre o histórico da accountability, desse nível alto de responsabilização e como é que eles se encaixam nas leis de proteção de dados globalmente e por que os reguladores e legisladores deveriam estimular as organizações a fazer isso de maneira bem feita. Isso é importante e eu vejo isso na lei brasileira também. Existe esse incentivo às organizações que têm compliance e boas práticas, né? E esse incentivo vem de várias formas. Eu vou falar um pouco sobre o que a gente faz em Singapura. Discutimos sobre isso em Singapura e eles estão considerando, inclusive, incentivos fiscais para SMEs, startups, que implementem programas de gestão de privacidade. Isso sim é que é inovação. Incentivo fiscal para quem faz isso direito. Enfim, dê uma olhadinha lá nos nossos artigos que estão explicando em mais detalhe o que eu estou falando. Os slides também estarão disponíveis depois, né? Aqui eu tenho um mapeamento dos requisitos da lei brasileira e do GDPR com relação aos elementos de accountability, né? Como eles precisam ser demonstrados na prática. Independentemente da lei, da certificação ou do padrão, a gente sempre precisa organizar o compliance deste modo aqui. E é isso que torna o programa eficiente e eficaz. O segundo ponto que eu gostaria de abordar rapidamente, e a gente vai falar sobre isso depois também à tarde, mas é o papel da autoridade. Eu sei que esse é um ponto que tem sido debatido intensamente aqui no Brasil. E lá no centro, nós também publicamos um outro artigo sobre o papel do DPA, compartilhamos alguns desses insights com outros stakeholders aqui no Brasil também. E eu acredito que o modelo brasileiro que foi proposto sobre uma autoridade de proteção de dados mais o Conselho Nacional é um modelo que pode funcionar muito bem. Então, eu encorajo que vocês continuem trabalhando nessas linhas. Por que eu acho que a gente precisa de uma autoridade central? O Bruno já falou um pouco sobre isso anteriormente, mas não custa nada repetir, né? Quanto mais a gente repete uma coisa, mais ela tende a colar, né? É uma área em que a gente realmente se especializou. E os advogados aqui nessa sala sabem que a gente tem que conhecer
tecnologia, tem que entender de dados, tem que entender de lei, direitos humanos, tem que entender como é que a gente aborda as pessoas na área de comunicação. É importante ter um ponto central de expertise. E é aí que entra a ajuda de uma autoridade central. Não só para organizações e indivíduos, mas também para garantir que haja um bom nível de confiança no Brasil digital, na economia digital. Isso é fundamental. Não é só proteger direitos humanos, privacidade de dados, etc. Não. Isso também tem a ver com capacitar uma economia digital em que os dados são usados de maneira responsável. O Max já falou sobre isso. A lei diz isso, os artigos número 2 ou 3 dizem isso, e esse é o papel do DPA. O segundo ponto é importante ter coerência e certeza legal para negócios, SMEs, startups, pequenas e médias empresas e também para indivíduos. Um único ponto de contato em que eu posso fazer perguntas, tirar dúvidas, reclamar, etc, etc. E isso também promove melhores práticas, padronização, em termos de como a lei é, de fato, implementada no país como um todo. Eu já percebi que a lei de vocês é muito baseada em princípios, o que é correto, então vai haver mais reflexo em accountability, o que é muito importante. Também evita que empresas precisem buscar soluções em vários pontos. O regulador para isso, em outra agência para isso, ou seja, aumenta o nível de coerência e de agilidade no processo. E também representa o Brasil internacionalmente. Eu vi muita discussão sobre o fato de que o mundo está conectado globalmente. Então, os dados do Brasil não serão só no Brasil, vão estar se deslocando pelo mundo o tempo todo. O mesmo vale para os nossos dados lá na Europa. Eu fui chefe de privacidade na Accenture, e a Accenture tem operações enormes aqui no Brasil, muito dado europeu vem para cá para ser processado. A gente precisa ter certeza de que haja coerência entre as autoridades de proteção de dados globalmente e tem que haver convergência também. E o último ponto tem a ver com relação com custos. Há alguns elementos ou abordagens inovadoras sendo adotadas. É algo em que a gente também tem trabalhado. O Richard Thomas, um ex-comissário de informação no Reino Unido, escreveu uma pequena nota sobre como o DPO pode ser cofinanciado por uma taxa ou comissão paga por qualquer organização que processe dados. Isso funciona lá no Reino Unido, é assim que está acontecendo o financiamento. O meu último ponto aqui, para fechar, gostaria de compartilhar um pouco da mentalidade, da raciocínio que a gente utiliza lá no nosso centro. O que é que constituiria a regulação mais eficiente e a supervisão mais eficaz por parte da autoridade? Isso está mais detalhado no nosso artigo, o artigo chamado Regulating for Results. Eu tenho aqui algumas referências, mas, por favor, procurem lá no nosso website. Tem lá uma versão em português, podem fazer o download. A gente quer muito, de fato, compartilhar esse tipo de inteligência de maneira global. E o artigo todo está baseado naquela teoria de cutucar, empurrar, dar aquele empurrãozinho, né, para as coisas acontecerem. E a Laura, do Facebook, conhece muito isso aqui. E o que a gente fez foi aplicar essa teoria ao mundo da proteção de dados. Trabalhamos com um professor chamado Christopher Hodgins, de Oxford, que é especialista em regulamentação eficaz. E o artigo fala disso. As autoridades de proteção de dados, que são mais eficientes, precisam ser, em primeiro lugar, saber lidar com o risco, estabelecer estratégias e ser transparente com os negócios e organizações com que eles lidam. Isso é fundamental. E a gente está vendo um número grande de DPAs na Europa e fora da Europa, autoridades de proteção de dados, compartilhando de maneira muito transparente as práticas, os pontos de atenção, as lições aprendidas, etc. Número 2, os DPAs precisam favorecer o engajamento construtivo com as organizações. O que significa isso?
encorajar e recompensar aqueles que se saem bem, que promovem boa compliance, boas práticas. E há uma série de DPAs explicitando publicamente isso. De novo, é aquela mentalidade de manada, né? Se o seu concorrente tem um bom programa de privacidade, você vai querer copiar e fazer aquilo. Não por causa da lei, mas porque a concorrência está fazendo. Então, esse instinto, né? A força de mercado, e entender que fazer a coisa certa é importante para os negócios também. E os motivos para a compliance, incentivar a compliance é algo sobre o que falamos muito. E, por fim, eu sei que há muita discussão aqui sobre enforcement, colocar a lei em prática. Claro, toda a lei precisa ser colocada em prática. E essa lei também, né? Mas tem um papel limitado, né? Incentivo e engajamento devem vir primeiro, depois colocado em prática, que devem ser deixados para aqueles que intencionalmente cometem erros e repetem os erros. Acho que essa é a maneira mais produtiva, mais frutífera de abordar o problema por parte dos DPAs. Eu vou parar aqui, porque eu sei que a gente vai falar mais sobre isso à tarde, né? E eu compartilharei mais sobre isso à tarde, ok? Passo a palavra de volta, então. Muito obrigado. Muito obrigado, Boiana. Antes de passar a palavra para o próximo palestrante, um comentário rápido. No começo da sua apresentação, você falou sobre como a nossa vida está dependente de dispositivos móveis. Se você pegou esse telefone aqui, o meu telefone, mas na verdade esse aqui é meu, hein? Só para deixar claro que esse telefone aqui é meu. Eu já gostei dele também, né? Eu sou do Ministério das Relações Exteriores, por isso você tenha gostado do meu telefone. Enfim, passando para o português um pouquinho. Durante será o professor Doneda ao meu lado, que dispensa apresentações, e passo-lhe imediatamente a palavra. Obrigado, Thiago. Vou voltar ao português, no meu papel de minoria na mesa. E o que eu gostaria de trabalhar rapidamente com vocês não é propriamente tratar documentos transnacionais de extrema importância e fundamentais, como a Convenção 108 do Conselho da Europa, o GDPR, ou até outros documentos que mereceriam, eventualmente, uma menção, a Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, por exemplo, mas do processo de formação da nossa lei de proteção de dados, que está diretamente vinculada a uma dinâmica que gerou outros documentos no mundo todo, esses, inclusive. Mas, antes disso, é sempre necessário, importante, fundamental lembrar que aqui agora, no começo do 9º Seminário de Privacidade e Proteção de Dados do CGI, talvez estejamos no limiar, com a porteira aberta, para uma nova fase desse seminário, um momento no qual, finalmente, no ano que vem, em haver um seminário, espero que sempre seja confirmado, já se tratará da implementação de uma lei concreta e com outros problemas muito mais, digamos assim, urgentes, no sentido pragmático, mas lembrando que a carga de conhecimento, a carga de discussões que o CGI proporcionou nesses 9 anos, já que realiza o seminário, foi fundamental para que chegássemos hoje até aqui, ao 9º seminário. Eu devo ter participado, talvez, de todos eles, e, sinceramente, em alguns deles havia menos interesse pela matéria, as plateias não eram tão grandes, não eram tão especializados. É um momento que, às vezes, eu chamo de a travessia do Egito, da Lei de Proteção de Dados. Isso é um momento muito difícil, mas, porém, que chegou a um destino quase que surpreendente, com a aprovação da lei ainda esse ano e às vésperas da sanção que espera. O deputado Orlando Silva, relator da matéria, ressaltou hoje de manhã, muito oportunamente, eu acho, que houve, sim, uma longa gestação da lei, mas isso agora nos parece bastante até adequado. Toda a lei tem um tempo político e social de gestação. Esse tempo não pode ser enquadrado por diretrizes técnicas sem que se perca algo fundamental à sua legitimidade. Hoje, a lei aprovada conta com uma legitimidade social que qualificaria quase como avassaladora. Sociedade civil, academia e grande parte, a grande maioria do setor privado representado nas discussões, apoia, ou pelo menos reconheceu que o texto a que se chegou foi o melhor possível dentro das circunstâncias do debate e que qualquer solução que não seja a sua aprovação integral, pelo menos praticamente integral, nos seus pontos essenciais, seria um retrocesso que seria assimilado
com muito ruído e muito debate e com efeitos negativos, tanto para a discussão quanto para o nosso país. Hoje em dia, a proteção de dados é um dos elementos essenciais para que um país adentre a economia da informação de forma madura, consequente, e que possa participar desse novo ambiente de troca de informações, garantindo o direito dos seus cidadãos e protegendo os seus negócios, o seu Estado, com a devida segurança jurídica, para que se adentrem essas engrenagens de uma forma consequente, com confiança e com o melhor resultado possível, tanto em sentido de proteção de direitos fundamentais, quanto aos interesses vários aqui representados. Bom, eu falei que ia passar algumas primeiras impressões, e a dinâmica aqui é muito interessante. Até a Convenção 108 do Conselho da Europa, aqui, já pedindo desculpa a Sofia, meu primeiro slide tem um erro crasso. A Convenção 108, ela teve sua primeira versão em 1980, foi um documento fundante, digamos assim, da proteção de dados no âmbito internacional. Vários dos políticos, acadêmicos, que praticamente geraram as primeiras reflexões sobre a matéria, estavam nas mesas de discussão. E, recentemente, em 2018, e não em 2013, como está errado, foi editada pelo Conselho da Europa a sua revisão, a sua atualização. Mesmo ano em que a União Europeia, que é sempre bom lembrar, União Europeia e Conselho da Europa são organismos completamente diferentes. A Convenção 108 tem um foco específico e majoritário em direitos humanos, e a União Europeia é um bloco de vários países, onde vários interesses, várias finalidades são harmonizadas entre si, e uma das finalidades é justamente a de fazer valer o artigo 8 da Carta Fundamental dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que trata de proteção de dados e privacidade. Nessa toada, e já em 1995, a União Europeia aprovou uma diretiva que foi transposta como lei em todos os seus países membros sobre proteção de dados, e agora, em 25 de maio, entrou em vigor uma reformulação dessa normativa com o Regulamento Geral de Proteção de Dados. É sempre bom lembrar que o Regulamento Geral não inova substancialmente, materialmente, de uma forma revolucionária os termos da diretiva de 1995. É feita uma atualização, são incorporados elementos mais modernos, mais amplos sobre a matéria, mas talvez aqui fica a questão para Bruno Giacarelli e outros que conhecem muito bem a matéria, eventualmente descortinarem no debate à noite. Talvez o ponto fundamental do novo regulamento seja ter proporcionado uma lei forte e eficaz e com enforcement, isso é, um regime sancionatório amplo, musculoso e abrangente para todo o espaço da União Europeia. O que fez, é claro, que, aumentando a pressão no regime sancionatório, que a necessidade das empresas, dos Estados, se harmonizarem, ou como se diz hoje, estarem compliant com a nova lei, fosse imperativa de forma horizontal no espaço da União Europeia. E a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, aprovada recentemente, em vias de ser sancionada, esperamos que na integralidade, até a próxima terça-feira, dia 14, a LGPD é fruto de discussões que já contam muito tempo. Meu slide está cortado. Ah, não, está cortado. Aqui temos o processo que, recentemente, resultou na aprovação unânime, deveu muito ao deputado Orlando Silva, relator na Câmara, ao senador Ricardo Ferraz, relator do Senado, ambos representados à foto, com o senador no meio, sobre o qual não quero comentar, e abaixo está o relator do GDPR, no Parlamento Europeu, Jean-Philippe Albrecht, pessoa também fundamental. Não temos um relator da Convenção 108, mas a Sophie pode fazer muito bem o papel de representante, desde que eu a conheço, ela vem representando um papel fundamental no diálogo, na divulgação da Convenção 108. Hoje em dia, 127 países possuem leis sobre proteção de dados pessoais. Se a gente contar os países membros da ONU, é um pouco menos, 97. Desses 127 países, podemos verificar uma certa concentração entre países com maior estágio de industrialização, e nesse mapa recentíssimo, que vale somente até terça-feira que vem, o Brasil está pintado numa cor nova, laranja, é a cor reservada aos países em vias de sancionar a lei. Por que eu fiz
porque eu até pedi para que esse mapa ad hoc fosse feito, porque não sabemos se o Brasil vai ter uma lei geral de proteção de dados semana que vem. O que pode acontecer? O que é uma lei geral de proteção de dados? Uma lei geral de proteção de dados estabelece direitos para os cidadãos em relação aos seus próprios dados, estabelece limites, regras para que o Estado e atores privados tratem dados pessoais de forma horizontal, de forma equânime em todos os setores da economia, igualmente para o setor público. Claro, adaptações, algumas mesuras podem ser feitas conforme circunstâncias, mas o importante é que o cidadão não se veja desguarnecido em relação aos seus direitos, onde seus dados quer que estejam, sendo em qual setor da economia, sendo em relação a uma farmácia, sendo em relação a um banco, seja em relação a um hospital, seja em relação a uma escola, ou em relação ao Estado, ou em relação à previdência privada, seja onde for. O cidadão tem que ter garantias que o deixem confiante e tranquilo ao saber que algum uso abusivo dos seus dados pode ser rechaçado, pode ser objeto de alguma demanda por sua parte, individualmente ou coletivamente. Falo que não sabemos se teremos uma lei geral, porque vetos podem acontecer, eventualmente um veto que atinja um pilar fundamental de sustentação da lei, vai fazer com que o Brasil volte à cor creme ou branca nesse mapa, voltemos eventualmente a estaca zero. Eu estou sendo um pouco alarmista, eu sinceramente não creio que isso vá acontecer, mas é sempre uma situação que deve ser feita num momento como esse para nos deixar alertas. E, a partir de agora, eu queria falar um pouquinho do processo que nos levou aonde nós estamos e de alguns elementos fundamentais da Lei Geral de Proteção de Dados, muitos deles que, eventualmente, caso estejam na mira de algum veto despropositado, podem retirar o caráter de Lei Geral de Proteção de Dados da lei brasileira. O projeto, que agora virou lei, que agora vira lei, ele vem sendo incubado há bastante tempo, na verdade, desde 2005. Em 2005, começaram os primeiros movimentos dentro do governo brasileiro, no sentido de ter uma harmonização de entendimento sobre o tema de proteção de dados, provocados uma discussão interna no Mercosul. Em 2010, um documento do Mercosul, que não chegou a virar lei do grupo, foi assinado pelo Brasil, mesmo ano no qual o Ministério da Justiça preparou o primeiro texto base que foi submetido ao debate público e virou o que hoje é o embrião da lei recentemente aprovada. Em 2015, foi feito um novo debate público. Em 2016, esse debate público foi consolidado pelo Ministério, enviado ao Congresso Nacional, e, recentemente, em 2018, o projeto foi aprovado unanimemente pela Câmara e pelo Senado Federal. Durante todo esse processo, há uma interpenetração, há um diálogo constante e tremendamente produtivo, profícuo, entre as propostas brasileiras e modelos estrangeiros, inclusive os modelos que aqui são objeto desse painel. Em primeiro lugar, isso acontece não propriamente por qualquer impulso em mimetizar propostas ou padrões estrangeiros, mas, primeiro, é necessário a gente estar sempre atento para o fato que dados trafegam com uma facilidade assombrosa. Até isso, em priscas era argumento daqueles que achavam que nenhuma regulação era sequer possível para fluxo de dados ou dados pessoais. Mas dados são feitos para trafegarem. Qualquer limitação acaba sendo uma limitação de natureza técnica ou regulatória, muitas vezes a posteriori ao que a estrutura de comunicação é feita. Pois bem, o fato de dados transitarem com tanta desenvoltura em redes, seja onde for, faz com que haja, na matéria de proteção de dados, uma tendência muito grande à convergência de soluções regulatórias. Isso é, uma solução de um país sobre proteção de dados acaba tendo forçosamente que dialogar com soluções de outros países, caso contrário, corre-se o risco de criar quase uma torre de Babel entre diferentes países, com regras diferentes de proteção de dados, que, na prática, impossibilitam o fluxo internacional de dados. Aliás, foi esse motivo, entre outros, que levou a União Europeia a unificar a matéria. Foi para favorecer o fluxo de dados e proteção de direitos com natureza transversal em todos os países da União. Essa tendência à convergência fez com que, desde o começo da elaboração do projeto brasileiro,
a preocupação com estándares, padrões internacionais fosse relevante, tanto como a preocupação em se inserir de uma forma nativa e harmônica as práticas e a natureza cultural do ordenamento jurídico brasileiro. Até como uma curiosidade, os primeiros modelos da lei foram baseados, estrito senso, quase no modelo de 1980, a Convenção 108 do Conselho da Europa. Foi modelo foi estrutura, foi a, digamos assim, espinha dorsal da legislação que até hoje mostra um tanto da sua influência. Ainda houve uma influência grande, uma reflexão grande entre modelos latino-americanos, a ideia do habeas data foi muito forte em um determinado momento aqui, a diretiva de 1995, claro, foi muito forte como influência. Culturalmente, estamos um país de direito muito próximo da Europa continental, que nos deixa muito próximos a essa estrutura jurídica. O Regulamento Geral, o GDPR, é muito importante, ainda mais porque houve um vazamento de GDPR, ao qual todos que trabalham com isso devemos agradecer. No momento que o GDPR vazou, ele influenciou bastante alguns países que trabalhavam com o trabalho legislativo. As consultas pela internet, as mais de 15 audiências públicas, a gente perdeu a conta porque algumas audiências não eram formais, tá? Levou à aprovação unânime. E agora, no pouco tempo que me resta, eu queria tratar muito rapidamente alguns temas essenciais que dialogam, que são presentes na nossa lei e também em todas as outras leis. Há uma harmonização, claro, em relação ao tema principal de objetivação na matéria, que é a definição do dado pessoal. A ideia do dado pessoal ser relacionado à pessoa natural, identificado, identificável, é um padrão internacional. Ele é presente, já uma definição presente na Lei de Acesso à Informação Brasileira de 2011, e é muito importante que seja tratado com cuidado, porque no Brasil, muito frequentemente, se vê pelo menos dois grandes tipos de equívocos, isso é, considerar dados que são pessoais, mas que têm alguma natureza específica, um dado cadastral, um dado administrativo, como algo diferente de dado pessoal. Não, são todos dados pessoais. Tudo que tem a ver com uma pessoa é dado pessoal. Isso nos ensina que dados pessoais não significam que o dado seja público, de acesso público, seja sigiloso ou secreto. O dado pessoal é um dado pessoal. O regime de proteção ao qual será submetido pode depender de outros fatores que o qualifiquem. Mas o que interessa é que se o dado é referente à pessoa, ele pode ser relevante para a vida da pessoa e está sob a guarida da tutela da lei. O dado anônimo, anonimizado, não é dado pessoal, portanto, não cai sobre a influência da lei, muito embora o tratamento legislativo de dado anonimizado seja um dilema que, em última análise, nenhuma legislação definiu de forma cabal, mesmo porque há uma possibilidade técnica de transformação de um dado anônimo potencial em pessoal, que acaba tendo que ser tratada pela lei. Em relação aos requisitos, ou melhor dizendo, aos fatores que legitimam o tratamento de dados pessoais, a lei brasileira especifica 10 motivos que legitimam, enquanto outras leis, o GDPR, por exemplo, estabelece 6. Muito embora não haja uma divergência entre ambos, porque alguns dos motivos, os 4 motivos a mais, ou praticamente todos da lei brasileira, são desdobramentos de conceitos que também estão na lei europeia e em outras legislações, como, por exemplo, o legítimo interesse. Sempre lembrando que o consentimento não é o motivo fundamental, é apenas um entre tantos motivos de legitimação. Em relação a direitos do titular, a lei brasileira também foi um pouquinho mais, em termos quantitativos, extensa que outras normas, inclusive o GDPR e a Convenção 108, muito embora alguns direitos sejam desdobramentos, e até alguns deles nem façam parte de algo que a gente pode dizer com um conjunto de direitos estrito sensu, como, por exemplo, a própria revogação do consentimento, tratada como direito autônomo, na verdade, tem a ver com a ideia do próprio consentimento e a própria liberdade como princípio último garantidor da lei do cidadão em definir como vai ser feito o tratamento dos seus dados. A lei se aplica, a lei brasileira, ao setor público, isso é muito importante, porque algumas exceções à aplicação ao setor público vêm sendo aventadas, e é sempre necessário ressaltar nesse período pré-veto que qualquer alteração que materialmente exclua o setor público do âmbito da aplicação desfiguraria completamente e irremediavelmente uma legislação de proteção de dados, tornando-a, de certa forma, bastante hermética para o cidadão, que não vai conseguir saber muito bem quais são os seus direitos em algumas situações cotidianas, e também tornando a lei incompatível com padrões internacionais.
são feitas previsões sobre incidentes de segurança. Aqui me permita andar um pouquinho rápido, que eu já estou no espaço vermelho no meu tempo. São estabelecidas várias possibilidades para transferência internacional de dados. Também há uma, vamos dizer assim, uma certa flexibilidade em reconhecer várias hipóteses como legitimadoras da transferência internacional de dados, possibilitando aqueles que queiram legitimamente tratar dados que incluam, realizar um tratamento que inclua a transferência internacional, optar por agir no claro, sob a guarida da lei, dentro de uma dessas hipóteses de transferência. Há o regime sancionatório, obviamente, quando se fala em qualquer lei, ainda mais uma lei de eficácia transversal como essa, praticamente qualquer setor do mercado vai estar, de uma forma ou outra, sujeito a algum efeito da lei. Você tem que ter um regime sancionatório, no mínimo, bastante amplo e adaptável, como também consistente, porque muito se fala em compliance, muito se fala em boas práticas, etc. Mas não se tem notícia na história da humanidade de uma lei que não tinha a mão forte em algum momento, que gerou, por si só, uma adaptação, um movimento de adaptação, seja do mercado, eu diria até, ousadamente, um pouco do Estado. É necessário que haja algum mecanismo que dê o recado de que consequências vão existir para aquele que resolver não se adaptar à lei, para aquele que resolver manter a sarrafa baixa no seu setor no mercado. E, nesse sentido, o regime sancionatório é bastante, digamos, até flexível. Se vocês forem prestar atenção, o regime sancionatório, ele, primeiro, depende de uma metodologia de combinação de sanções que a autoridade nacional deve fazer, deve proceder à consulta pública nessa dosimetria, e somente depois ela pode começar a multar. Essas sanções incluem a advertência, que, na verdade, não é nada, é somente de forma material, é apenas uma penalidade prévia a outra maior, multas simples, multas diárias, a publicização da inflação, bloqueio de dados pessoais e outras que são fundamentais para manter a rigidez e incentivar, entre aspas, a compliance. E, por fim, esse último slide, a questão um pouco polêmica, mas que não deveria ser, da autoridade da Agência Nacional de Proteção de Dados, que é criada pela lei, já foi mencionado pelo deputado Orlando Silva. Não creio, pessoalmente, que haja vice-iniciativa, e creio, cabalmente, que qualquer veto à autoridade, nesse momento, poderia colocar as peças do jogo num estágio muito inferior, com penalidades muito grandes. Adaptações, eventualmente, possam ser feitas que legitimem, de uma forma mais segura, a agência, posteriormente, sem que isso seja motivo para fulminar um trabalho que, hoje em dia, já conta com um arco de apoio bastante grande. Obrigado, Tiago. Muito obrigado, Danilo. Vou passar imediatamente a palavra à senhora Laura Juanes, do Facebook. Olá. Olá, bom dia a todos. Vou dizer umas poucas palavras em português, portunhol, e depois mudar para inglês. Quero começar agradecendo o convite à organização do seminário. É prazer para mim estar aqui num momento tão importante no Brasil. A minha primeira visita ao Brasil para falar de privacidade foi no ano 2012, que foi quando o GDPR começava também a ser discutido na Europa, não? É um momento, penso que tanto na Europa como aqui temos chegado a conclusão da primeira fase desta viagem, não? Esta viagem que está por começar em muitos sentidos. Vou mudar agora para inglês. Peço desculpas pelo meu portunhol, mas gostava de dizer algumas palavras na sua língua. Seguindo, acho que é importante. A gente tem falado nessa sessão, é uma sessão sobre GDPR, Convenção 108, e a gente também falou
sobre o momento importantíssimo que se vive no Brasil atualmente. Mas eu também acho que é importante observar, olhar para além disso, olhar, observar o que está acontecendo no restante do mundo. Outros países, assim como o Brasil, estão procurando esse caminho através de primeira ou segunda geração de leis de privacidade. Esses países estão procurando o jeito adequado de proteger a privacidade, fomentando a inovação. E nessa jornada, a gente aprende melhores práticas e também aprendemos com erros. E esses países conseguem, com isso, observar o que acontece no mundo todo e tirar lições daí. Tem aí, então, uma visão geral dos países que atualmente estão analisando legislação de privacidade no globo como um todo. Se nós compararmos o mapa do Danilo com o meu, há coisas aí que não batem, né? Se vocês virem algo que está faltando aqui, eu acolho as observações, né? É também importante entender as tendências por trás desses movimentos, dessa dinâmica. A gente costuma dizer, e é verdade, né? A privacidade não acontece num vácuo. Não é um conceito isolado. Privacidade existe dentro das nossas crenças, né? Que são fundamentadas nas nossas tradições culturais, societárias, e também com base nas nossas experiências pessoais. Isso se manifesta de maneiras diferentes em diferentes partes do mundo. E precisamos ter consciência disso quando começamos a pensar em como endereçar essas leis de primeira ou segunda geração. Nos Estados Unidos, por exemplo, estamos vendo uma mudança no debate. Antes, a privacidade costumava ser associada a outros conceitos: comércio, concorrência, vigilância, defesa. Estamos agora passando por um outro estágio em que a privacidade passa a existir, passa a ficar mais isolada, existir por si só, ou seja, passa a ser enquadrada em leis mais abrangentes e que se referem especificamente à privacidade. Na América Latina, o grande motivador das discussões tem sido esses esforços legislativos para uniformizar essa questão. E vemos também, naturalmente, convergência entre países diferentes da região. Eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco, e o Bruno já falou sobre isso, sobre alguns mitos e mal-entendidos, ou lendas urbanas sobre a lei europeia. Mais uma vez, voltando para o ponto de partida, os dados sobre proteção de consumidor tiveram muita influência nas legislações criadas na América Latina sobre proteção de privacidade. Na Ásia, os motivadores são muito diversos. Países como Japão, Nova Zelândia, são muito motivados pela adequação, mecanismos como o CBPR, ou seja, temos modelos muito híbridos lá na Ásia. Eu diria que essa região é a região em que é menos simples identificar algum tipo de padrão ou de estrutura mais uniforme, né? Naturalmente, a segurança é uma preocupação constante, mas há outros elementos, como regulação de conteúdo, ou elementos como proteger e fomentar a inovação. Isso é analisado de maneira diferente em países diferentes lá na Ásia. Algo que é comum em todas essas conversas que a gente tem estabelecido ao longo do mundo é a presença do GDPR. A Boiana e eu estávamos num evento em Nova York, ela estava num painel falando de GDPR e eu estava num painel seguinte falando sobre tendências mundiais. E eu dizia, isso foi em maio de 2016 ou 2017, e eu disse para ela, eu estou tão feliz que eu não preciso falar do GDPR porque você está aqui, vou falar de outro assunto. E todo mundo no painel, falando de partes diferentes do mundo, e eu notei que GDPR era uma expressão que surgia a cada frase praticamente, né? Então, com certeza, a presença do GDPR, falando sério agora, é sentida no mundo todo. Mas o que é realmente incrível é que, apesar
de a gente ter discutido o GDPR ad nauseam na Europa e fora da Europa, e apesar de a gente falar do GDPR desde 2012, ainda assim, há uma proliferação de especialistas. Bom, especialista de GDPR também é uma coisa questionável, né? Mas, enfim, a gente precisa sempre dar um passo atrás. De toda forma, a realidade é que é, de fato, um documento muito complexo do GDPR, que levou a uma série de mitos e lendas. E aquele telefone sem fio se aplica muito aqui à história do GDPR. E a gente se baseia muito nas manchetes. E a manchete não conta a história toda e muitas vezes nem a história correta. Então, eu gostaria de dedicar um tempinho aqui. A gente já falou sobre isso aqui, o Bruno já falou sobre isso, mas é importante a gente partir de um ponto comum para a gente poder ter conversas e negociações no mesmo nível quando o assunto é GDPR. Eu vou passar por esses pontos rapidamente, porque alguns já foram endereçados em outras conversas, em outras discussões. Um dos principais ou primeiros mitos é essa aqui. A privacidade sempre prevalece na Europa. Prevalece sobre qualquer outro direito fundamental. Isso é totalmente falso. E basta ir para o artigo 1 do GDPR para ver o seguinte: a regulação protege direitos de indivíduos. Não é só privacidade, direitos básicos também. E essa é um dos primeiros mitos que surgem, que eu ouço para lá e para cá. Mito número 2, tudo é pessoal. Todo dado do GDPR é pessoal. Isso também é falso. Informância anônima estaria fora do escopo. E pseudo-anonimidade também estaria fora, o que é falso. E eu indico esse artigo aqui, porque ele é sempre ignorado, artigo 11, né, que é sempre ignorado quando se fala de GDPR. Organizações não devem ter que superidentificar as pessoas simplesmente para estar compliant com a lei, para estar cumprindo a lei. Podem, claro, levar em consideração quando a gente está analisando lendas urbanas e mitos. A gente já falou um pouco sobre isso aqui também. Tudo se resume em consentimento. O GDPR tem 6 bases legais, e, como o Danilo falou, no regime brasileiro são 10 bases legais, e mesmo quando a gente fala de dados sensíveis, há 10 exceções para a proibição geral de não se coletar dados sensíveis, ou seja, estamos levando tudo isso em conta também. É um mito de consentimento, resume tudo. Outra coisa que a gente sempre ouve o tempo todo: todo mundo vai ser sempre passível de ser culpado. A presunção é de que todo mundo é culpado. Naturalmente, isso é falso, mas também foi incorporado na estrutura brasileira. Há uma definição clara entre os diferentes papéis desempenhados pelas diferentes organizações ao longo do ciclo de dados. Então, a gente sabe exatamente onde está a responsabilidade. Não aparece aí no slide. A gente tem ali uma definição clara de papéis e responsabilidades de todos os atores participando do processo. Esse conceito de culpa compartilhada ou responsabilidade compartilhada vem da lei de defesa ao consumidor. Por algum motivo, quando isso sai da Europa, há um certo descompasso entre o que o GDPR de fato faz e aquilo que as pessoas acham ou acreditam que o GDPR faz de fato. Aí que está essa desconexão. O Bruno já falou sobre isso aqui, sobre a adequação às diferentes equipes, diferentes países. Mais uma vez, isso é algo que os brasileiros conseguiram, esse mito brasileiro conseguiu derrubar, incluindo uma série de mecanismos para conseguir transferir dados e deslocar ou fazer com que os dados circulem de maneira segura. Uma coisa que não veio bem da Europa, e a Boiana estava discutindo isso comigo antes, e talvez valha a pena discutir um pouquinho aqui, à medida que a gente passa para essa nova fase de interpretação e implementação no Brasil, espero que seja logo, né, daqui a poucos dias, é essa abordagem baseada em risco. Talvez porque a gente sempre pensa
em leis como um conjunto daquilo que se pode fazer e do que não se pode fazer, o que você pode fazer e o que não se pode fazer, quando a gente fala de adotar uma abordagem baseada em risco, é difícil de adaptar. Então, isso aqui é uma manchete que eu acho que não saiu muito da Europa, não, mas é um dos elementos-chave da legislação europeia. Algo que nós, as organizações, os reguladores e os legisladores vão ter que trabalhar coletivamente para implementar. E também fazer um bom trabalho coletivo para interpretar esse direito. Então, eu vou deixar isso aqui como um ponto para pensar. Um dos conceitos que talvez ainda não chegou nas manchetes, mas está ali na essência da legislação europeia. E antes de terminar, eu também gostaria de falar um pouquinho sobre alguns dos lançamentos, algumas das atualizações de privacidade globalmente, né, para cada usuário do Facebook. Esses esforços têm sido um dos maiores que a gente já viu acontecer na empresa. Incluíram, naturalmente, várias partes interessadas, tanto dentro quanto fora da empresa. Buscamos perspectivas de profissionais de fora, externos. Analisamos não só o universo do Facebook, o planeta Facebook, como nós chamamos, mas também fora desse universo, especialistas e não especialistas. Como parte desse processo, temos aqui algumas das coisas que já implementamos. Algo que nós ouvimos com frequência, uma das críticas que fazem a nós, é de que os nossos settings eram difíceis, as nossas configurações eram difíceis. Havia controle de privacidade, mas era difícil de configurar isso no Facebook. Todos os nossos controles, incluindo os de privacidade, agora são muito mais fáceis de serem encontrados e identificados. Para usar a palavra convergência, a gente tentou convergir por um ponto de acessibilidade mais fácil, mais amigável, mais direto. Também lançamos um novo menu de atalhos de privacidade. A gente também ouviu muito que esses atalhos tinham que ser muito mais fáceis de serem achados. Então, a nossa experiência agora de usuário é muito mais visual, muito mais fácil. Coisas importantes como aumentar a segurança da sua conta, revisar a sua conta, revisar o que você compartilhou, controlar o seu perfil, ajustar o seu perfil. Isso é tudo mais fácil, visualmente acessível agora, com essa melhoria nos atalhos de privacidade. Também lançamos uma nova ferramenta, acesse sua informação, e uma outra chamada faça o download da sua informação. Isso permite que você elimine ou apague ou delete informações que você previamente compartilhou. Essa ferramenta já existia, mas agora ela foi melhorada e é mais fácil de utilizar, é um pouco mais abrangente, agora já inclui contatos, inclui fotos, coisa que não existia no Facebook no passado. Eu sei que eu tenho ainda alguns minutinhos para terminar, eu gostaria de terminar dizendo que isso aqui é só o começo. A gente tem muita coisa para fazer, a gente sabe disso, e eu quero garantir a vocês que estamos trabalhando para fornecer às pessoas o controle que elas querem e merecem, para que eles sintam que possam confiar nos nossos serviços. Convido a todos vocês que chequem os nossos posts. A gente continua emitindo atualizações, explicitando todos os passos que estamos tomando para aumentar a privacidade dos usuários e para manter o Facebook atualizado em dia com todas as áreas que nos afetam. Eu fico por aqui, agradeço demais a presença e a atenção de vocês e estou à disposição para conversar com vocês ao longo do dia. Muito obrigado. Muito obrigado, Laura. Antes de passarmos às perguntas, vamos então para a apresentação que encerra essas apresentações iniciais, a senhora Sophie Kwasny, do Conselho da Europa.
Bom dia a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui, assim como a Laura. A última vez que eu estive aqui para falar sobre proteção de dados foi em 2012, já faz um tempo. Então, é um prazer estar aqui. Todos já reforçaram esse momento que estamos e a importância, não é, do que estamos discutindo. Eu gostaria de agradecer à comissão organizadora, CGI e NIC.br, especialmente o Bruno Byong e a equipe dele, que fizeram um trabalho incrível preparando tudo e montando o seminário. Muito obrigada. Em primeiro lugar, para começar, visto a centenas de quilômetros da Europa, eu acho que é confuso às vezes, e eu posso lhes dizer também que é confuso também para os europeus, a diferença entre o Conselho da Europa e a União Europeia. O Conselho Europeu já tem 70 anos, é uma organização internacional, intergovernamental, e é constituída de 47 países. Geograficamente, ela é muito mais ampla do que a União Europeia. Nós temos o mesmo hino, a mesma bandeira, então isso é mais confuso ainda. Mas as organizações são diferentes na sua origem e também em seus objetivos. O Conselho da Europa tem trabalhado em direitos humanos, democracia e de estados de direito. Então, isso é a organização que eu represento. Ficamos em Estrasburgo, na França. Isso também não ajuda, porque nós temos uma outra instituição em Estrasburgo, que é o Parlamento Europeu. Mas, mais uma vez, descarto a diferença. Em Estrasburgo, uma das nossas instituições, o Conselho da Europa, é o Tribunal Internacional de Direitos Humanos, que é a chave, não é, de tudo que nós fazemos. Me pediram, então, que eu falasse sobre a Convenção 108, em todo o mundo, a proteção dos dados, que é o instrumento visível e mais conhecido, é o GDPR, mas há uma articulação entre os vários instrumentos. Todos já reforçaram a importância da Convenção 108. E eu vou falar um pouco sobre a modernização desta convenção. É um instrumento mais antigo, é de 28 de janeiro de 81. 28 de janeiro hoje é conhecido como o Dia da Proteção dos Dados, exatamente em função da adoção e da abertura para os países signatários. Este instrumento é muito importante, cada vez ganha mais importância. Outros já mencionaram sobre a universalidade da convenção. E é assim que ele foi criado em 81. E nós temos que dar parabéns realmente a quem fez o rascunho, a primeira versão. Na época não havia internet, muito mais limitada do que hoje, e ainda assim esse documento preliminar anteveu a necessidade dessa circulação global de dados. Então, mesmo sendo um instrumento do Conselho Europeu, desde o começo foi aberto a todos os países. É algo exclusivo, não há nenhum tratado de proteção de dados no nível da União Europeia aberta a qualquer país e com influência, porque os princípios essenciais da Convenção já foram levados em consideração em várias legislações. Começamos o nosso exercício de modernização da Convenção para reforçar a proteção dos indivíduos. Durante décadas de existência da Convenção, as coisas evoluíram, novas tecnologias, novos desafios. Então, para reforçar a nossa proteção e também para fortalecer a implementação da Convenção. Ao fazê-lo, sempre tentamos manter um padrão universal. Todo o vocabulário, não é, continua a ser geral, simples e compreensível por qualquer região do mundo. Mantendo, então, a compatibilidade, consistência e a convergência com as diferentes estruturas, principalmente a europeia. Por uma razão simples, os Estados-membros, que são hoje 28 da União Europeia, são países membros do Conselho da Europa. E, portanto, nós precisamos ter a lógica e a interação entre as duas estruturas.
Eu me sinto como todas as pessoas que se envolveram também na elaboração da legislação brasileira. Nós começamos em janeiro de 2011 a modernização e terminou e foi adotado agora no dia 18 de maio, de 2018. Então, muitos anos, trabalho muito intenso para chegarmos ao resultado final. Eu vou agora apresentar os principais aspectos da modernização da Convenção. Já foi dito anteriormente que o princípio essencial que nós temos no texto foi repetido, algumas partes do texto foram mantidos, por exemplo, a definição dos dados pessoais, e é importante imaginar que em 1981 os autores buscaram uma definição que ainda é válida até hoje. Isso é maravilhoso. Algumas partes não foram mudadas do texto, e eu vou destacar as principais novidades. E há muita familiaridade entre a legislação brasileira e a Convenção 108 atualizada. A Laura disse que não é só proteção a dados. A proteção aos dados é um direito que permite o exercício de outros direitos. Isso também está estabelecido na modernização da Convenção. Nós vemos o papel desse direito contribuindo para o respeito aos direitos humanos e liberdades fundamentais. O artigo sobre escopo da Convenção, que não é novo, mas que eu gostaria de dar destaque, é que ela é horizontal e aplicável ao setor privado e público, exatamente como na legislação brasileira, e este é um dos pontos fortes da Convenção. Além disso, nós temos uma isenção para atividades específicas. Uma coisa nova na modernização é que há a possibilidade do Comitê da Convenção avaliar e monitorar a aplicação da Convenção pelas partes. Há um compromisso internacional que vai ser respeitado e nós avaliamos isso, quer dizer, aumenta a credibilidade da Convenção termos isto. Um outro artigo essencial é o artigo 5, sobre legitimidade e qualidade dos dados. E aqui nós temos todos os princípios que se aplicam e condições que se aplicam ao processamento de dados: justiça, legitimidade, a proporcionalidade, minimização de dados e as condições sobre qualidade dos dados. Agora nós falamos sobre proporcionalidade, um equilíbrio justo e também a base jurídica sobre a qual faremos o processamento de dados. Diferente do GDPR e da legislação brasileira, nós temos ali um documento bem condensado. Há duas referências ao consentimento e uma outra que é a legitimidade estabelecida pela lei, que é essa noção geral que você pode buscar em outras legislações, como obrigações legais, contratos, interesse público ou legitimidade e interesse geral. Então, essa nossa redação cobre tudo isso. Há um outro artigo sobre dados sensíveis, isso também está na proposta brasileira, são dados que precisam de mais proteção, então há salvaguardas adicionais para tudo que faz parte aqui. E a novidade na Convenção modernizada é que nós incluímos dados genéticos, biométricos, que identificam uma pessoa, a biometria, e a noção do contexto da informação. Assim, sobre a lista original que nós já tínhamos, em que tinha dados de saúde, dados relacionados às crenças religiosas, que tem também aqui no Brasil, nós temos agora a origem étnica e a participação em um sindicato. Um outro artigo, que é um artigo novo, que é sobre transparência. Ele lista as obrigações dos controladores e aqui nós temos uma lista muito precisa das informações que o controlador precisa passar no momento do processamento dos dados.
é a identidade do controlador, as formas de contato, a base jurídica sobre qual permanece, então, autoriza o processamento, categorias sendo processadas e as formas de exercitar esses direitos. São condições específicas e informações que precisam ser passadas e o controlador também tem que oferecer informações adicionais que podem realmente garantir um processamento justo e transparente. Um outro artigo que foi complementado, que é sobre os direitos dos sujeitos aos dados. Então, direito de acesso, de eliminação, de correção dos dados, de remediação jurídica. E aqui, as novidades que têm por objetivo responder à tomada de decisão baseada em algoritmos, que é a era do Big Data. Então, não estar sujeito a uma decisão que afeta os sujeitos dos dados, baseados somente no processamento automático dos dados, sem revisar a pessoa. A intenção, por exemplo, num processo de perfil, a intervenção humana deste sujeito cujos dados estão presentes. Uma outra novidade é responder aos desafios à tomada de decisão feita por algoritmos, que é obter, sob solicitação, o conhecimento de todo o raciocínio por trás deste processamento. Isso é novo. O artigo 10 da Convenção modernizada ou atualizada há uma série de novidades que já foram mencionadas anteriormente. Não há aqui a palavra accountability ou avaliação, privacy by design, mas o que nós temos na tela é exatamente ao que isso se refere. Em primeiro lugar, o controlador precisa ter todas as medidas para atender às obrigações e também demonstrar o seu compliance. Isso é o princípio de accountability, não é? O controlador precisa avaliar o impacto provável antes de começar o processamento e criar um processamento para evitar ou minimizar o risco. Então, é a avaliação de impacto da privacidade e adotar as medidas cabíveis. Neste artigo, nós temos uma escalabilidade. O controlador, dependendo do volume de dados e do seu tipo de dados a serem processados, terá mais ou menos obrigações de seguir essas regulamentações. Uma outra parte muito importante da Convenção, que já foi discutida, e é uma das explicações pelas quais levou um tempo para termos a acordância sobre o teste, é o artigo sobre as exceções. É um artigo-chave. Ele segue a lógica que nós temos na Convenção do Conselho Europeu de Direitos Humanos. Se nós quisermos trazer algum tipo de exceção aos direitos fundamentais, nós precisamos ter uma lei. E precisa ser algo aceito na sociedade democrática, e tudo isso está listado na tela. Quando nós respondemos a estas condições, pode haver, então, uma exceção. Agora, a parte deste artigo, que é o artigo 11, ele diz respeito especificamente às atividades de proteção de segurança nacional e fins de defesa. Um outro artigo essencial da Convenção é o artigo sobre os fluxos de dados transfronteiriços. O princípio é que entre as partes da Convenção, os dados devem fluir livremente. Pode haver exceções, e eu as coloquei aqui. O segundo item é quando uma das partes, por meio de regras de proteção harmonizadas que dizem respeito a uma região e uma organização internacional regional. Por exemplo, partes de uma convenção que são membros da União Europeia. Nós sabemos que a União Europeia, com GPRD, limita, então, esse transporte de dados. Então, os membros que fazem parte da convenção não podem exportar livremente esses dados para outras partes da convenção.
Mas há outras formas de fazer a exportação de dados para alguns que não são parte desta assinatura. Então, por exemplo, os contratos vinculantes. Uma outra possibilidade é quando há consentimento. Então, aqui se permite a transferência de dados. Um outro elemento essencial desta adaptação e atualização é que nós trouxemos o que não havia ainda no documento de 81, quando a convenção foi primeiro elaborada, que é o papel das autoridades que fazem supervisão. E eu só destaco aqui uma parte, que é a importância da regra de cooperação entre os DPAs, e este é um outro aspecto importantíssimo da convenção. Então, são 53 países que hoje são membros, e isso facilita a cooperação entre os DPAs. Todos os países têm os mesmos desafios, as mesmas queixas, e é importante que trabalhem juntos. O que é importante destacar é que a convenção tem um comitê que se encontra em Strasbourg, na França. É um comitê com 70 países, os 53 partes da convenção e mais observadores. E eu espero que o Brasil possa, em breve, formular a sua solicitação para fazer parte deste comitê e participar de nossas reuniões. Estaria entre os vários países. O Danilo mencionou 127 países, não é? Com leis de proteção de dados em Estrasburgo. Nós já temos praticamente metade deles se reunindo e discutindo proteção de dados. Eu gostaria de dar destaque à relação entre a Convenção 108 e GDPR, e nós encontramos isso no item 105, sobre o fluxo de dados. Quando a Comissão está avaliando a adequação de um país, leva em consideração os compromissos internacionais já assumidos pelo país, principalmente o acesso à Convenção 108. Então, há realmente uma referência textual. Antes de encerrar, eu acho que eu pulei um slide importante e acho que é até bom terminar com ele, que é o escopo da Convenção. Hoje é um asterisco, porque eu estou roubando um pouquinho. Isso estará em efeito no dia 1º de outubro. No 1º de outubro, a convenção terá 53 países signatários, todos os 47 do Conselho da Europa, mas Cabo Verde e o México, que são os dois últimos a apresentarem a sua solicitação. Por isso que eu disse que eu roubei um pouquinho, né? Porque hoje ainda não tem poder vinculante pela convenção. Isso será só em 1º de outubro. Cabo Verde, o México, Ilhas Maurício, Senegal, Tunísia, o Uruguai. Ainda no status pendente, são países que já foram convidados, mas ainda não finalizaram o seu processo interno de ratificação. Argentina, Burkina Faso e Marrocos. Essa convenção reúne países, como podem ver, dos diferentes continentes. Como observadores, nós temos Austrália, Canadá, Chile, Gana, Indonésia, Israel, Japão, Coreia do Sul, Filipinas, Estados Unidos e Nova Zelândia. Então, a palavra universalidade, convenção global, está cada vez mais sendo usada. E eu coloquei aqui um ponto de interrogação para o Brasil, mais uma vez reforçando a importância de o Brasil contribuir para este trabalho sendo realizado em Estrasburgo. Cooperar com os seus pares. E a riqueza do comitê é exatamente que ela tem os DPAs, metade dos 50 tem os DPAs já indicados e a outra metade manda os seus representantes do governo. Agora eu vou voltar para o último slide para lhes mostrar que em 2018, para nós, é um dado importantíssimo, o GDPR. Para nós, Conselho da Europa, no dia 18 de maio, tivemos a adoção desta convenção já atualizada e espero que tenhamos o Brasil este ano também e a aprovação da sua lei.
Nós, então, lançamos essa nova cartilha que fala sobre a estrutura da União Europeia, GDPR, a Convenção atualizada e também outros trabalhos setoriais com os quais temos nos focado. E o Tribunal de Direitos Humanos de Estrasburgo e de Luxemburgo, onde nós temos a Justiça da União Europeia, Tribunal de Justiça. Neste manual, à disposição online, nós temos informações para os não especialistas em proteção de dados. É um documento bastante extenso, com 400 páginas. Eu gostaria de agradecer a todos por sua atenção. Muito obrigada. Merci beaucoup, Sophie. Muito obrigado. Vamos direto para as perguntas. Nós não temos muito tempo. A ideia é que terminemos as perguntas e as respostas às 12h30. Então, vamos ver se a gente consegue pegar 3 perguntas e passamos aqui para o debate. Temos espaço para mais 2 perguntas? Bom dia a todos. Meu nome é Rúbia Ferrão, sou advogada e professora atuante no direito digital. Gostaria de cumprimentar rapidamente os palestrantes e minha dúvida é se eles têm acompanhado, inclusive no âmbito internacional, discussões sobre o desenvolvimento de padrões de interoperabilidade para as aplicações e as novas tecnologias, já que um dos direitos é justamente o direito à portabilidade dos dados. Obrigado. Mais perguntas? Bom dia ainda. Meu nome é Renata Miele, eu sou do Barão de Tararé e do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Eu queria que vocês pudessem comentar um pouco. Foi colocado que diversos países que já possuem leis de proteção de dados estão optando pelo caminho de construir autoridades independentes e autônomas para fazer a gestão. Eu acho que o fluxograma que foi mostrado é bastante interessante, nos ajuda, inclusive, nos debates internos que nós estamos fazendo aqui no Brasil. E eu queria que vocês falassem um pouco da composição dessas autoridades, como tem sido o debate público em torno da Constituição, desses diversos órgãos, né, para fazer o acompanhamento e o enforcement das leis, os desafios na constituição dessas autoridades. Queria que vocês pudessem comentar um pouco isso. Obrigada. Temos espaço para mais uma pergunta? Não havendo, passo, então, a palavra aos painelistas. Entendo que as perguntas não foram direcionadas a um deles em específico. Então, deixo aos painelistas a liberdade de escolher respondê-las. Começando pela nossa direita. Eu posso falar um pouquinho sobre a pergunta relativa à interoperabilidade. Eu acho que é uma questão muito importante. A interoperabilidade é uma palavra enorme, com muitas sílabas, e a gente fala sobre interoperabilidade entre plataformas, frameworks, e também falamos sobre portabilidade como um elemento que vai permitir essa interoperabilidade. Ou seja, isso tem que fazer parte, naturalmente, do GDPR e de outros mecanismos. Eu acho que quando o assunto é interoperabilidade, e o Bruno já falou mais cedo hoje sobre isso, e é algo que vale a pena repetir, a interoperabilidade não significa copiar e colar. Os regimes têm que funcionar e têm que reagir a demandas locais. Precisam reagir a necessidades locais, à cultura local, a normas e padrões locais. E, para fazer isso, copiar e colar não vai ser o suficiente. Mas o ponto comum entre valores, os valores compartilhados entre os países, isso sim vai
fazer com que a interoperabilidade seja eficiente em algum nível. Indo um passo além e falando sobre portabilidade também, e que está ali entronizada na GDPR, ou seja, exportar aquilo para outros regimes ao longo do mundo, eu convidaria vocês a verificar um post que fizemos recentemente sobre perguntas e respostas fax, como tornar a portabilidade algo eficiente. Quais são os desafios para tornar portabilidade funcional? Como é que a gente garante para as pessoas que a portabilidade vai de fato acontecer? Ou seja, como é que a gente garante que isso aconteça e aconteça de maneira segura? Temos uma série de redatores externos que aparecem lá no blog e que fornecem perspectivas externas muito interessantes, contribuem de maneira muito rica. Então, convido a que vocês continuem essa conversa lá no nosso blog, na seção de perguntas e respostas sobre portabilidade. Obrigado pelas perguntas. Rapidamente, com relação à interoperabilidade ou portabilidade, bom, é o seguinte, eu acho que esse direito tem um lugar ali, é um direito do consumidor, sem dúvida, e é aplicável para tudo. Mas, claro, que também se aplica ao setor bancário, eu devo ter o direito de mudar a minha conta de banco de uma instituição para outra. Devo ter o direito de mudar de operadora de telefone. Devo ter direito de trocar de fornecedora de energia elétrica, de gás, assim por diante. Eu acho que não se aplica a muitas outras áreas, mas aplica-se sim a essas áreas. A interoperabilidade de tecnologias é algo importante. Eu trabalho no setor privado há muitos anos. Sempre que eu quero fazer uma atualização do sistema, uma coisa parecida, até para continuar compliant com a legislação, é complicadíssimo, porque tem sistemas legados, legislação complicada, etc. Eu sei que houve já, vamos dizer assim, tentativas em empresas de tecnologia de tentar criar interoperabilidade para que eu possa mudar a minha conta do Gmail para o Outlook, por exemplo, de maneira fácil, sem solavancos. Mas eu acho que ainda estamos dando os primeiros passos nessa área. A gente precisa, sim, disso aí. São soluções de tecnologia que a gente precisa e é importante sublinhar isso. Queria também responder a sua pergunta, se você me permite, sobre a composição dos DPAs, das autoridades. Globalmente falando, há uma abordagem que varia muito, né? Alguns DPAs variam em termos de tamanho, número de componentes, se são uma comissão ou se são vários comitês formando a autoridade. Outros têm conselhos consultivos como parte do modelo, que é um modelo bastante interessante e é um modelo que parece ser favorecido aqui no Brasil. O Reino Unido tem isso, Singapura também adota esse modelo. No caso de Singapura, também existe o conselho consultivo para a área de inteligência artificial. Os DPAs acham que precisam entender mais, ter mais conhecimento fundamental sobre esse assunto. E esse é um ponto de aprendizado importante, o conselho consultivo. O conhecimento da tecnologia é cada vez mais fundamental para o DPA. Não pode só haver ali advogados, sociólogos. A gente precisa de uma mistura de talentos técnicos, inclusive, porque o poder e os papéis desempenhados pelos DPAs é muito amplo. Então, a gente precisa de um conjunto de habilidades e de talentos muito variado na composição do DPA. E isso não pode acontecer de maneira centralizada, né? Eles precisam entrar através de vários conselhos. Algo que eu tenho visto por aí é uma cooperação entre DPAs e outras agências reguladoras. Isso é importante quando acontece. Serviços financeiros, por exemplo. No Reino Unido, a autoridade financeira tem realizado trabalhos muito inovadores, criando mecanismos reguladores que são interessantes. A Comissão Europeia também quer aprender com eles, ou seja, há uma interconexão entre esses interesses. Cidades inteligentes também caem nesse mesmo guarda-chuva. Então, é muito importante que o DPA coopere com outras agências reguladoras, e eu vou resumir isso nessa frase. Portabilidade, interoperabilidade, é uma questão...
imagino que essa questão seja uma das cláusulas mais abertas à lei, mas igualmente necessária, talvez por isso mesmo necessária. Alguns pontos da Lei de Proteção de Dados apontam claramente para o fato de que não se trata mais de uma lei sobre privacidade. Aqui é um seminário sobre privacidade e proteção aos dados pessoais. São coisas diferentes. Não se trata propriamente de privacidade, mas aqui você vai, quando se fala em portabilidade, interoperabilidade, entram fatores desde concorrenciais, do ponto de vista do mercado, desde o ponto de vista da titularidade sobre dados, o que vem se chamando de data ownership, tocando em vários pontos que merecem uma consideração a partir de uma lógica que não é estritamente somente garantista, não é estritamente somente da privacidade. Imagina, aqui está o professor Ricardo Abramovay, que amanhã certamente vai nos brindar com uma visão mais ampla sobre a matéria do que aquela estritamente legalista, que é completamente pertinente e necessária para que a gente discutindo o que fazer com um conceito como esse da portabilidade. Aqui você começa, em alguns pontos como esse da lei, outros pontos, como o artigo 20, 21, quando fala de direito à revisão de decisões tomadas por meios exclusivamente automatizados. Vocês vejam que as leis de proteção de dados elas estão vocacionadas a proporcionar um regramento, um pacto sobre aspectos do uso de dados pessoais que vão além da privacidade, que não tem a ver diretamente com a privacidade, mas tem a ver com a proteção do indivíduo através dos seus dados pessoais. Ninguém está propondo, a que eu saiba, uma lei específica, pelo menos de modo concreto e capaz de ser levado adiante em prazo curto ou médio, sobre inteligência artificial e proteção da pessoa, mas esse tema vem sendo albergado em legislações de proteção de dados. Dito isso, é necessário que se discuta mais isso. Acho muito importante que a portabilidade esteja como um direito na nossa lei, e um direito com adendo ainda. É feito a previsão da portabilidade de dados com direito e também do acesso a eles em formato que permita a sua utilização posterior. São alguns critérios que certamente vão ter que fazer as contas com outras proteções legais, como, por exemplo, sigilo comercial e industrial, mas eu acho que a gente está somente no início dessa discussão e, nisso, a gente não está muito diferente de outros países do mundo. É um tema muito intrincado. Fala-se muito portabilidade reputacional, por exemplo, sendo que, talvez... Bom, algumas empresas, Facebook, que está aqui na mesa, por exemplo, já começaram a dar alguns primeiros passos nesse sentido em reunião com outras empresas, em portabilidade de dados em redes sociais e outras redes, até um certo ponto. Então, o mecanismo aqui é muito claro de que haja um incentivo para que mecanismos sejam desenvolvidos com uma base legal mínima para que isso seja concreto. Outro ponto em relação à autoridade de proteção de dados, a gente sabe que a questão é muito intrincada. Eu faço referência à resposta que o Bruno Giacarelli deu hoje de manhã na keynote sobre autoridades, que foi, a meu ver, bastante representativa e compreensiva da discussão sobre a questão. E a Renata ainda lembrou que foram mencionados alguns países que têm leis de proteção de dados. Na conta dos países membros da ONU, são 97 os países que têm leis de proteção de dados. Com a recente lei da Argélia, pela primeira vez, uma maioria dos países membros da ONU tem autoridade de proteção de dados. E destes, só 16 não têm uma autoridade independente. E esses 16 não estão entre assim, os parceiros mais próximos do Brasil. Há uma convergência também muito indicativa, muito representativa para países, para soluções de proteção de dados com países com autoridades independentes, autônomas e que sejam capazes de fazer frente há várias demandas sobre proteção de dados, que eu não vou entrar no assunto que o Bruno já tocou, mas eu acho que é um dos pilares, é um caminho, de certa forma, inafastável no avanço da implementação dessa diretiva no Brasil também. Obrigado. Eu só vou falar do lado técnico, né? Eu não vou falar dos regimes jurídicos ou arcabouços legais, nada disso. A gente não terá o direito à portabilidade na convenção atualizada, isso não foi introduzido na atualização, mas isso pode ser explicado pelo fato de que temos, de fato, um documento mais geral que é aberto a uma série de países diferentes. Então, no nível regional, a União Europeia e o GDPR têm uma salvaguarda para esse direito. Então, a articulação entre a Convenção e a GDPR é possível porque
na Convenção existe um artigo que permite aos países signatários irem além do que está ali na lei. Por exemplo, a lei da portabilidade. Não está explícito na Convenção, mas já foi apresentado em outro nível, no nível mais regional, como eu falei. Ou seja, não está na Convenção. Mas estamos trabalhando num documento setorial, por exemplo, dados relacionados à saúde. É uma recomendação muito específica sobre o processamento de dados relativos à saúde do indivíduo. Nesse trabalho para esse novo documento, estamos tendo discussões bastante intensas sobre a necessidade de frameworks de referência técnica para facilitar ou permitir portabilidade e interoperabilidade. E a interoperabilidade vai vir justamente da portabilidade. E nesse documento temos ali contribuições de vários especialistas que listaram pontos que são fundamentais para esse aspecto. Para falar sobre os DPAs, a formação dos DPAs, do ponto de vista do Conselho da Europa, é fundamental, e está lá na nossa convenção atualizada, tem ali um ponto fundamental na proteção de dados, que haja múltiplos módulos, né, do DPA. Na convenção atualizada, o critério básico está lá listado. Imparcialidade, independência. É preciso haver certos tipos de poderes garantidos a essa autoridade, para, naturalmente, garantir a implementação da lei. E, naturalmente, tem que ter poderes de investigação, de sancionamento. Também tem um papel de criar consciência nas partes participantes. E também fala-se do papel do DPE em termos de consultor para legislação que possa ter impacto na área de proteção de dados. Ou seja, o DPA vai ser sempre consultado quando houver legislação sendo discutida que vai causar algum impacto na área de privacidade ou proteção de dados. Então, resumindo, são critérios fundamentais, estão lá explícitos na Convenção e, naturalmente, o DPA precisa ter meios para realizar tudo isso, né, em termos de recursos humanos, recursos financeiros, conhecimento, expertise, tudo isso está ali incluído na Convenção. É um documento que já foi acordado por mais de 50 países, ou seja, todas essas condições e critérios são consideradas essenciais para a implementação do sistema de proteção de dados e de um DPA, e 50 países já assinaram, né? A falar que me resta 20 segundos, que é o suficiente para agradecer a atenção de vocês, agradecer os palestrantes e anunciar que o retorno está previsto para 1h45 da tarde. Uma salva de palmas para o nosso painel.